Nesta videoaula vamos aprender um novo statement, que é o statement match. Até agora no nosso curso aprendemos vários statements: if, elif, else, for e while. Apesar de serem diferentes, estes statements têm um aspecto em comum. A cada statement corresponde apenas um bloco de código. Ou seja, cada statement só pode responder no meu código a um determinado caso que é criado. Contudo, em programação e em lógica pode ser relevante criar diferentes cenários no meu código. Ou seja, eu vou necessitar de diferentes blocos de código que vão ser selecionados consoante uma determinada condição. E é isso que faz o Statement Match. Permite-me associar diferentes blocos de códigos à análise de uma condição. Vamos então aprender mais sobre este statement. Vamos então definir pela primeira vez um Statement Match em Python. Este Statement Match, que traduzido em português quer dizer correspondência, vai-me fazer a correspondência, vai-me analisar um valor de uma variável com um valor possível consoante cada caso que eu estou a trabalhar. Se o valor da variável for igual a um determinado caso, então vai-me ativar o bloco desse caso. Vamos então ver como é que podemos escrever isto em Python. Para definir um match em Python, eu começo por escrever match em Python, abre parênteses e fecha parênteses. E dentro destes parênteses eu vou ter de colocar a minha variável. Depois dos parênteses, faço dois pontos. E a partir do momento que eu faço dois pontos, tenho match a negrito e azul escuro. Porquê? Porque é uma keyword de Python, é uma palavra especial de Python. Como eu referi, match vai-me fazer a correspondência do valor da variável que está a analisar com um determinado caso. Por isso, se eu fizer enter depois dos dois pontos, eu tenho de definir os casos que match tem de comparar. E uso a palavra case, que em português é traduzida para caso. Então, caso vai ter um determinado valor, vou-lhe chamar valor 1, em que o que eu vou fazer é comparar o valor da minha variável e verificar se é igual ao valor 1 que está definido no meu caso. E fazemos dois pontos também. Quando eu faço dois pontos e faço Enter, então agora posso definir o bloco que vai ser utilizado para o caso 1, que é o caso onde está definido o valor 1. Obviamente que nem sempre o valor da minha variável vai ser igual ao valor 1. Então, posso definir também outro caso em que eu vou lhe dizer que agora é valor 2. Quando eu faço valor 2, se o valor da variável for agora o valor 2, então vai-me ativar o bloco do caso 2. Posso ainda definir outro caso em que eu vou definir valor 3. E mais uma vez vou ter então agora bloco caso 3. Vamos então ver como é que estamos a definir. Estamos a utilizar a palavra match, que vai buscar uma variável. Quando ele vai buscar esta variável, vai verificar o seu valor. Se o valor for igual ao valor 1, vai-me executar apenas o bloco que estiver em 4, na linha 4. Contudo, se o valor da minha variável for igual a valor 2, então só me executa o bloco de código que começa na linha 6. Se o valor da variável for igual ao valor 3, só me vai executar o bloco que está no caso 3, ou seja, o bloco que está na linha 8. Contudo, pode haver uma situação em que o valor de variável não é valor 1, não é valor 2, não é valor 3. E nós dizemos que isto é um caso padrão. É um caso em que o meu match vai ter de saber o que é que vai fazer com esta variável quando nem o caso 1, o caso 2 e o caso 3 é definido. Então, para ter esta especificação, nós podemos definir um caso geral e escrevemos case e pomos agora um underscore, um tracinho e fazemos dois pontos. E nós chamamos a isto o bloco geral. Ou seja, neste bloco geral vai ser sempre executado, este bloco geral na linha 10 vai ser sempre executado quando a minha variável não tem o valor de 1, não tem o valor de 2, não tem o valor de 3. Ou seja, se existir um valor de variável que não cabe nem em 3, que não cabe nem na linha 5, nem cabe na linha 7, então eu vou executar sempre o bloco da linha 10. Eu posso definir quantos casos eu quiser. Para isso, basta-me repetir a estrutura case. Tenho de definir um valor para o meu case e agora tenho então de definir agora o bloco para o meu novo case, para o meu novo caso. Vamos então ver a seguir um exemplo prático de aplicação do Statement Match. Vamos então ver a aplicação prática do Statement Match em Python. Nesta videoaula vamos tentar fazer o seguinte. Vamos perguntar um tipo de animal na consola a um utilizador, a um usuário, e consoante o tipo que ele vai nos indicar, vamos escrever uma frase na nossa consola a dizer o número de patas que esse animal tem.
Para esta videoaula já criei a variável animal, que tem a utilização da função input, que vai perguntar a minha consola ao meu utilizador, ao meu usuário, para indicar um animal. Vamos então agora definir o nosso statement match. E isto é um bom caso para definir um statement match porque, primeiro, eu tenho de comparar o valor do animal com diferentes possibilidades. Por exemplo, o animal pode ser um cão, pode ser um gato, pode ser um periquito, pode ser uma galinha, pode ser qualquer tipo de animal. E também o número de patas de cada animal vai ser diferente. Um cão vai ter 4 patas, uma galinha vai ter 2 patas, um elefante vai ter 4 patas, etc. Como podemos ver, eu faço sempre uma condição, que vai ser uma condição de comparação da minha variável animal com diferentes casos possíveis, e isto é um bom exemplo da aplicação de match. Vamos então aqui voltar à nossa linha 4 e escrever match, abre parênteses, fecha parênteses, e a nossa variável de interesse, que é a nossa variável animal. E faço 2 pontos. Faço 2 pontos, match fica a negrito e azul escuro, e agora tenho de definir os vários casos para animal. E escrevo case, porque case traduzido para português é caso, então o meu animal pode ter o valor de cão, ou seja, o meu animal pode ser um cão. E um cão, nós criamos uma variável dizer patas igual a 4. Também posso ter um caso em que eu tenho um gato, em que o utilizador diz um gato. E sei que o número de patas é igual a 4. E agora, para poupar tempo na nossa videoaula, vou copiar estas linhas e vou definir diferentes casos. Por exemplo, pode ser uma galinha, e as galinhas têm 2 patas. Pode ser um elefante, e o elefante tem 4 patas. Pode ser ainda, por exemplo, um pardal, que é um tipo de ave e tem 2 patas. Então, o que é que nós temos aqui no nosso código? Estamos a avaliar o valor da variável animal, ou seja, é a nossa variável de interesse, e se animal for um cão, vai ativar a linha 6. Se for um gato, vai ativar a linha 8. Se for uma galinha, vai ativar a linha 10. Se for elefante, vai ativar a linha 12. Se for pardal, vai ativar a linha 14. Contudo, eu posso indicar um animal que não está nos nossos casos. Então, eu tenho de definir um caso geral. Para definir um caso geral, eu faço case, underscore 2 pontos, e vamos dizer que patas é igual a 0. Ou seja, se não for um cão, se não for um gato, se não for uma galinha, se não for um elefante, se não for um pardal, eu sei que vou responder com a informação que patas é igual a 0. Vamos agora também fazer aqui um conjunto de prints. Vamos fazer print. Vamos escrever resposta. Vamos utilizar aqui o método center para centrar esta palavra. Vamos utilizar um comprimento de 20 e vamos fazer, por exemplo, colocar traços à esquerda e à direita de resposta. Vamos agora também responder print. Vamos fazer aqui um statement if ao início. If patas diferente de 0, já vamos explicar o nosso código. Vamos fazer print fstring, o variável animal. Vamos só escrever aqui. Vamos só fazer assim. Animal tem um número de patas. Patas. E vamos escrever a palavra patas. Caso contrário, ou seja, else, print, não conheço esse animal. Então, vamos rever aqui o nosso código, especialmente aqui na fase final. Vamos a fazer a recolha de animal da variável animal como base no input da consola. Vamos utilizar um statement match para avaliar o valor do animal, ou seja, qual foi a informação que o nosso utilizador passou na consola. Se o valor do animal for cão, a variável patas vai ter o valor de 4, se for gato, patas é 4, se for galinha, patas é agora 2, se for elefante, patas é 4, se for pardal, patas é 2, mas se não for nenhum dos animais dos nossos casos que estão definidos desde a linha 5 até à linha 13, então patas tem o valor de 0. Quando ocorrer a correspondência, ou seja, quando eu definir se eu estou no caso de cão, gato, galinha, elefante ou pardal, ou no caso geral, o meu statement match acaba. E vou saltar então ao longo do meu código para a linha 17 e para a linha 18. E na linha 18 vou imprimir na minha consola a palavra resposta centrada com caracteres traços à esquerda e à direita, só para melhorar o aspecto visual na nossa consola. E aqui, se patas for diferente de 0, ou seja,
Se patas tiver um valor diferente de 0, eu vou dizer na minha consola o animal tem o número de patas e a palavra patas, ou seja, vou indicar o animal e as patas que ele tem. Caso contrário, ou seja, se patas for igual a 0, o que vai acontecer é que vou só apenas imprimir na minha consola, não conheça animal. Vamos então correr o nosso código. Indico o animal. Vamos começar por gato. Vou indicar gato. E a resposta, gato tem 4 patas. Vamos correr novamente o nosso código e vamos agora dizer, por exemplo, galinha. E ao correr galinha, galinha tem 2 patas. E agora vamos correr um animal que não está definido como caso. Vamos definir, por exemplo, tartaruga. E a tartaruga não conhece esse animal. Ou seja, quando eu utilizo que a tartaruga e como tartaruga não é um dos casos que está definido, vai cair na definição geral. E ao cair na definição geral, no caso geral, o que vai acontecer é patas é igual a 0. Então, no statement da linha 20 if, esta informação não é verdadeira. Então, eu vou agora imprimir 23. Vou dar aqui alguns truques para a gente começar a trabalhar em termos de programação mais profissionais. E que truque é isso que eu vou ensinar? Se nós repararmos, nós temos que cão tem 4 patas, gato tem 4 patas, galinha tem 2 patas, mas elefante também tem 4 patas. Ou seja, o resultado de patas é igual para cão, para gato e para elefante. Então, como é que eu posso trabalhar ao nível do caso para definir apenas patas igual a 4? Simples, eu posso dizer cão, or, em inglês, ou, e vamos ter de corrigir isto, mas para perceber aqui na videoaula, começamos assim, gato ou elefante. Então, o que eu estou a dizer aqui no caso é, se for cão, se for gato ou se for elefante, eu tenho 4 patas. E agora posso apagar a informação de gato e posso apagar a informação de elefante. Contudo, se vocês repararem, apesar de eu estar a utilizar uma keyword ou, este valor não é esperado, ou seja, tem aqui um erro. Porquê? Porque quando eu estou em casos, eu tenho de utilizar uma barra de programação, uma barra vertical. Porque ou, nesta situação, tem de ser substituído por uma barra vertical, e isto quer dizer a mesma informação, cão, ou gato, ou elefante. Isto está associado ao facto de as palavras que estão a ser aqui utilizadas, a informação que está a ser aqui utilizada, é o que se chama literals em Python. Por isso, a mensagem que eu quero passar neste curso é que quando eu quero utilizar ou na conjunção de casos, eu faço uma barra vertical. Como galinha e pardal também têm 2 patas, eu também vou fazer galinha ou pardal. Vamos apagar aqui o caso e conseguir reduzir significativamente o número de linhas, ou seja, estou a reduzir o número de casos possíveis apenas em linhas que estão combinadas por ou. Vamos correr novamente o nosso código. Então vamos começar a falar, por exemplo, a pedir um gato. Gato tem 4 patas, o nosso código continua a correr. Vamos pedir agora, por exemplo, elefante. Elefante tem 4 patas, como é esperado. Vamos agora pedir pardal. Pardal tem 2 patas, como esperado. E, obviamente, se nós dermos aqui um animal que não está definido, aranha, por exemplo, aranha não está definido nem na linha 5, nem na linha 7, vai ter patas igual a 0. Então vamos ver a linha 17 na nossa consola impressa. Vamos escolher o nosso código aqui, escrevi aranha, espaço Enter. Resposta, não tenho esse animal. E concluímos assim um exemplo prático da aplicação de match em Python, especialmente com a combinação da barra vertical, que quer dizer ou. Vamos então ver mais uma aplicação direta de match e vamos também falar de condições de guarda. Nesta videoaula, vamos perguntar a um utilizador na consola para me indicar quantos lados tem uma figura geométrica que ele quer analisar. E depois também vamos perguntar as dimensões características dessa figura geométrica. Com base no número de lados e nas dimensões características, vamos fazer 2 coisas. Num relatório, vamos primeiro dizer o nome da figura geométrica, com base no número de lados, e vamos também calcular a sua área. Vamos então ver o nosso código. Temos 3 variáveis de lados, A e B. A variável lados resulta de perguntar através da função input, na nossa consola, quantos lados devo considerar. Atenção que estamos a utilizar input, que devolve o resultado como uma string, e então tenho de fazer a conversão dessa string para um número inteiro, porque lados pode ser 3, 4, 5, 6, por aí fora. Depois vamos utilizar um processo igual para definir a primeira dimensão e a segunda dimensão, que são características da nossa figura geométrica. Vamos perguntar qual é o valor da primeira dimensão, que vai ser gravada numa variável A, qual é o valor de A em centímetros,
utilizamos a função input, vai-me devolver esse resultado como uma string. Mas essa string pode ter casas decimais, por isso eu agora vou ter de converter para um float, porque A pode ter casas decimais. E vamos fazer o mesmo processo para B, perguntar qual é o valor de B, através de input, devolve uma string, essa string pode ter casas decimais, por isso faço a conversão para um float também. Agora, na linha 7, eu vou colocar o nosso statement match. Vamos então explicar o nosso código. Se match estiver a ser utilizado, o que eu estou a fazer é o seguinte, eu estou a avaliar a variável lados. Ou seja, vou fazer a correspondência do valor de lados com vários casos possíveis. Então, no primeiro caso, se lados tiver o valor de 3, eu sei que a minha forma, que cria uma variável forma, é um triângulo, porque uma figura geométrica com 3 lados é um triângulo. E nós sabemos que a área do triângulo é base vezes altura a dividir por 2. Como aqui eu estou a utilizar as variáveis com o nome de A e B, fica A vezes B a dividir por 2. E tenho então calculado a minha área. Contudo, pode haver um caso em que lados tem 4, tem valor de 4. E quando eu tenho um caso que é de 4, então eu sei que a forma é um retângulo. E a área vai ser A vezes B. Contudo, pode haver situações em que eu tenho lados como 5, 6, 7, etc. E isso não vamos considerar nesta videoaula, porque simplesmente queremos simplificar o nosso código. Por isso vamos criar uma condição geral, um caso geral. Ou seja, sempre que lados não for 3 ou 4, vai cair no bloco desde a linha 15 à linha 16. E este bloco diz-me que a minha forma é nula, não há uma forma definida, e a minha área vai ser 0. A partir do momento que eu fiz a correspondência, fiz um match do valor de lados com o caso de 3, com o caso de 4 ou com o caso geral, então o match é executado com sucesso. E ao ser executado com sucesso, vou continuar a avançar no meu código. Vou saltar para a linha 17 e vou encontrar a linha 18 imediatamente a seguir. Na linha 18, o que eu estou a fazer é o seguinte. Estou a fazer o print de uma nova linha. Porquê? Porque eu quero fazer o print da informação separado da linha 5. Simplesmente vai-me ajudar visualmente a ver esta informação de uma forma mais fácil. E este print, para além de fazer a impressão de uma nova linha, numa linha a seguir, numa linha abaixo, vai imprimir a palavra relatório centrada com caracteres asterisco à esquerda e à direita, só para facilitar a visualização na nossa consola. E depois, consoante a forma que foi detectada, que foi definida, eu vou aplicar um statement if. If forma quer dizer que uma string é verdadeira se não for vazia. Ou seja, triângulo é uma string não vazia, retângulo vai ser, neste caso, também uma string não vazia. Por isso, sempre que forma tiver um valor, eu vou ativar o bloco de 21 até 22. Caso contrário, se forma for vazia, então eu estou na situação da linha 15 e eu vou ativar o bloco 24. Por isso, quando eu estou no caso geral, porque forma é vazia, eu vou sempre parar à linha 24 a seguir. Contudo, se eu estiver no caso 3 ou no caso 4, eu vou parar ao bloco 21 até 22. E no bloco 21 eu estou a utilizar a variável área, a aplicar a função round, que me vai fazer o arredondamento até 2 casas decimais, e gravo isso num novo valor de área. E depois tenho uma pequena mensagem a ser impressa na consola que diz vai-me dizer a forma consoante o caso que foi selecionado, vai-me indicar essa forma, tem área e o valor da área, cm de centímetros, e aqui eu estou a utilizar o caractere escape U, que é de Unicode Strings, e se eu utilizar esta combinação, basicamente eu estou a fazer 2 ao quadrado, ou seja, o 2 vai ficar cá em cima e vai ficar centímetros ao quadrado. Vamos então agora correr o nosso código. E ao correr o nosso código, temos então quantos lados devo considerar. Porquê? Porque é a execução da linha 2. Vamos começar pelo triângulo e vamos dizer 3. E agora, qual é o valor de A? Vamos dizer que A tem o valor de 2.6 e B tem o valor de 0.85. Vamos fazer Enter e temos aqui o nosso relatório. A forma é um triângulo e a resposta está correta porque eu tenho 3 lados. E quando eu faço a multiplicação de 2.6 vezes 0.85 a dividir por 2, eu tenho 1.1 cm e cá está o caractere especial com barra U00B2 a fazer-me este 2 ao quadrado. Vamos correr novamente o nosso código e vamos fazer agora 4 de lado e vamos dizer que temos 3.7 para A, temos 3.1 para B e vai dizer relatório, a forma é um retângulo, tem área 11.47 cm².
Vamos escolher novamente e vamos agora considerar 5 lados. Atenção que 5 não é um dos casos que nós temos no nosso código, então vamos escolher no caso geral na linha 14. Vamos correr então, vamos carregar aqui Enter em 5, vai perguntar mesmo assim o lado de A e vamos fazer que é 2.3 e vamos fazer 9.8. E a resposta é relatório não consegui processar a sua forma. Porquê? Porque o caso para 5 não foi incluído no nosso código. Obviamente que a gente podia colocar se quisesse, mas para este vídeo ser mais curto, não coloquei. Vamos agora correr novamente o nosso código e vamos reparar no seguinte. Quantos lados devo considerar? Eu vou dizer 4 e vou dizer qual o valor de A. E vou dizer que é 2.2. E qual é o valor de B? Vou também dizer que é 2.2. E a resposta vai ser, é um retângulo com área 4.84. Apesar da área estar bem calculada, porque resulta da multiplicação de 2.2 por 2.2, nós sabemos que quando A e B são iguais, eu não tenho um retângulo e tenho sim um quadrado. E este é um bom exemplo para nós aplicarmos o que nós definimos como condições de guarda em statements do tipo match. Vamos então ver o que eu quero dizer com isto, mexendo no nosso exercício. Se nós repararmos, nós temos aqui um case 4 que me dá apenas retângulos. Contudo, eu posso repetir casos para situações especiais. Então, eu posso fazer case 4 e faço 2 pontos. E o que eu vou fazer o seguinte é copiar a linha 13 e 14 e colocar debaixo deste caso e de forma a estar identado. Se vocês repararem, a linha 11 e 13 é exatamente igual à linha 14 e 16. E isto não faz sentido porque esta informação é redundante. Mas o que eu quero é apanhar as situações em que eu tenho de facto um quadrado. Porque, apesar da fórmula ser igual a vezes b, um quadrado é diferente de um retângulo porque tem a condição que a é igual a b. Por isso, eu posso utilizar na definição de um caso o que nós chamamos de condições de guarda. E para definir uma condição de guarda, o que eu faço é if e meto a minha condição, que é chamada de condição de guarda, porque me vai condicionar o meu caso. Obviamente que eu não posso utilizar a palavra condição, é só para explicar nesta videoaula, mas o que é que seria um exemplo de uma condição de guarda para a definição de uma figura geométrica que seja um quadrado? Eu sei que um quadrado é definido quando tem os seus lados iguais. A é igual a B. Então, se A for igual a B, o que eu vou fazer é, apesar de lados ter o valor de 4, a minha forma vai ser um quadrado e não um quadro como estava aqui escrito. Fica quadrado. Recapitulando, eu tenho dois casos em que lados pode ser 4, mas na condição especial de A igual a B, eu posso ter um bloco que é executado de forma diferente face à não utilização da condição de guarda. Por isso, resumindo, uma condição de guarda ajuda-me a especificar um caso com mais detalhe, se eu assim entender. Vamos então agora correr o nosso código com a condição de guarda e vamos agora fazer 4. Ele vai me dizer qual é o meu lado. Vou utilizar os mesmos valores. 2, 2, 2, 2. E agora sim tem a forma é um quadrado e tem esta área que foi calculada. Porquê? Porque estou a utilizar a condição de guarda. Está então terminada a secção 2 do nosso curso em Python. Nesta secção analisamos o fluxo de código em Python e como podemos utilizar statements para colocar alguma lógica no nosso código. Vamos então avançar para a secção 3. Na secção 3 vamos analisar novos tipos de dados. E fazemos isto porque se nós analisarmos a secção 1 e a secção 2, a cada variável corresponde apenas um valor. E de certeza absoluta há várias situações na vida profissional e académica em que a uma variável pode corresponder a um conjunto de valores. Vamos então aprender novos tipos de variáveis que conseguem gravar mais valores, conseguem gravar mais informação. Até já!